Olá, senhores, bom dia. Então, estamos iniciando nosso curso de Física 1, certo? Vocês estão no segundo semestre do primeiro ano básico da EFON. Esse é o nosso curso de Física 1. Então, basicamente, hoje vai ser uma aula introdutória, onde eu vou apresentar, enfim, o conteúdo. Apresentar a bibliografia, falar um pouco sobre a estrutura da disciplina, especialmente focando essa primeira parte. E, enfim, vou propor algumas atividades, certo? Bom, o meu nome é professor Leonardo Santos, professor de Física. Aí, nesse slide, vocês podem ver o meu e-mail de contato, certo? E, enfim, vocês têm todo acesso a mim através de vocês mesmos ou do xerife da turma, ok? Bom, quaisquer dúvidas que vocês tiverem durante o curso, tanto nessa parte à distância, como quando nós voltarmos, parte presencial, vocês têm plena liberdade em me perguntar, ok? Bom, dito isso, vamos iniciar, legal? Então, basicamente, nessa primeira parte do nosso curso, nós vamos falar sobre a introdução, que é a aula de hoje, e mais uma aula, onde vamos fazer uma atividade interessante. Depois vou entrar especificamente na parte de cinemática, onde nós vamos descrever alguns movimentos simples, né? Para isso vamos definir algumas variáveis que provavelmente vocês já devem ter visto no ensino médio, variáveis cinemáticas como velocidade, posição, aceleração. Vamos falar sobre alguns tipos de movimentos, separar movimentos entre escalares e vetoriais. Vamos definir o conceito de vetor também, para quem não é familiarizado, certo? Vou falar sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo, que é uma aplicação relativamente simples da cinemática vetorial. São dois exemplos relativamente simples. Vamos falar no segundo momento sobre a dinâmica da partícula, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer ou rever as 3 leis de Newton, com certo aprofundamento, suas aplicações, e aí vamos falar sobre forças de atrito, mas não está aqui presente nesse slide, nessa descrição, mas com certeza qualquer força dissipativa ou força de resistência também será abordada, certo? E depois vamos falar sobre o conceito de energia, o conceito de trabalho, sua conservação, quais são as condições para que a energia seja conservada ou não. Então vamos nos aprofundar um pouco nisso, certo? E isso vai encerrar a matéria da P1. Esqueci de mencionar que
vocês estão tendo acesso à plataforma Moodle, certo? Estamos batalhando para que funcione perfeitamente, sem nenhum problema, sem interrupções, sem o sistema travar ou algo do tipo. Estamos trabalhando para que tenhamos as condições iniciais. Mas o Moodle em si é uma boa ferramenta, que vai nos permitir uma forte interação. Eu diria até uma interação entre nós mais intensa e mais proveitosa do que se houvesse uma interação apenas durante os nossos encontros, né? Marcados em QTS. Ok? Bom, a bibliografia principal vai ser o Halliday. Usem o Halliday, em princípio, mas botei outras duas referências aí, em particular o Young Friedman, gosto bastante. E tem uma quarta referência, que seria o Moisés, o livro de física básica do Moisés Nasservai. Deixei de fora, mas é um livro bastante sólido para quem realmente quiser se aprofundar em alguns conceitos que eu venha a abordar aqui durante o curso. Se você quiser realmente, e você tiver um gosto pela matemática, enfim, é um livro que eu recomendo. Então aqui, ó, eu coloquei um esquema aqui, né, da divisão. Então são duas divisões, cinemática e dinâmica. Cinemática, ela é dividida em escalar, quando leva em consideração apenas grandezas escalares, e vetorial. Vamos falar hoje sobre grandezas físicas, e aí eu vou dar uma noção para vocês do que seria uma grandeza escalar e do que seria uma grandeza vetorial, certo? Além disso, depois temos uma segunda parte que é relacionada à dinâmica das partículas. E nessa parte, então, nós vamos abordar as leis de Newton e o conceito de energia. Ok? Qual a diferença entre cinemática e dinâmica? Aproveitando. A diferença é bem clara. A cinemática, ela é a parte da mecânica que está interessada apenas em descrever o movimento em si, sem, no entanto, se preocupar com o que provocou esse movimento. Certo? Então, se você vê um carro seguindo uma trajetória, para a cinemática, não importa quem está empurrando esse carro, quem está, desviando o carro da sua rota. Para a cinemática não importa nada disso. Importa o movimento do carro. Então, as variáveis como velocidade, aceleração e posição do carro. Por outro lado, dentro da dinâmica, já passa a importar o que produziu esse movimento. Nós vamos ver, sem querer me adiantar, mas sabendo que vocês já têm uma formação prévia no ensino médio, nós sabemos que o que provoca esse movimento é uma interação que atualmente é chamada de força, né? Então, uma força, ela provoca uma variação de movimento. E as leis de Newton, elas descrevem de que maneira isso se dá, certo? Então, basicamente, essa é a diferença entre cinemática e dinâmica. Mas notem que eu falei sobre a estrutura, né, do nosso curso, mas você pode estar se perguntando, né, o que é física? Você pode estar se perguntando, porque nota, o que eu falei é um subgrupo, digamos assim, um subconhecimento dentro de uma área maior. Essa área maior é o que nós chamamos de física. E vocês vão, por exemplo, vão estudar dentro da cadeira de vocês têm economia, vocês têm navegação,
vocês têm estabilidade e daí por diante, inglês. E talvez para cada uma dessas disciplinas, vocês, ou a maioria delas, vocês têm uma noção bastante grande do que cada uma delas represente, signifique, mas é meu dever assegurá-los do que os espera, de que vocês saibam o que os espera, né? Então vocês precisam saber em que terreno vocês estão entrando. Então nós temos a física, é o começo. Está lá no topo hierárquico, é a física. O que é a física? Em poucas palavras, nós podemos resumir a física como sendo a ciência que estuda e se ocupa em descobrir e metodizar, não sei se essa palavra existe, tornar metódico, né, o conhecimento, modelar o conhecimento sobre tudo o que ocorre na natureza, todos os fenômenos que ocorrem na natureza. Tá certo? Bom, então vamos repetir. A física é a ciência que se ocupa em estudar os fenômenos da natureza. Quando eu digo estudar, então, significa provocar ou compor ou construir um modelo, melhor palavra, construir um modelo que possa sempre, onde os fenômenos físicos a partir desse modelo possam ser explicados. E a partir disso você pode reproduzi-los. Porque esse é o intuito de toda a ciência. O que é a ciência? A ciência é o conhecimento. Uma vez que você tem ciência de um problema, de um fenômeno, e consegue reproduzi-lo, o objetivo foi alcançado. Então esse objetivo é o objetivo da física. Certo? Então notem que existem vários fenômenos na nossa natureza, no universo que nos envolve. Desde fenômenos, vamos colocar assim, em escalas universais, como uma galáxia. Qual é a física, ou quais são as leis que regem o movimento ou a composição de uma galáxia, ou até mesmo do próprio universo? A física estuda, a física se ocupa. Seja dentro da cosmologia, seja dentro da astrofísica, né? Tem objetos um pouco diferentes, mas a física se ocupa disso. Raios, né? Trovoadas, eletricidade como um todo, ondas, nesse caso aqui, de um forno micro-ondas, a gente sabe que as ondas é um fenômeno mais amplo. Dentro desse fenômeno mais amplo, chamado ondas eletromagnéticas, vocês têm as ondas dentro de um micro-ondas. Calor. Tudo bem? Tudo isso é a ocupação da física. Então, se vocês notarem, são fenômenos que têm as mais variadas causas, né? E por isso, então, a física é dividida em ramos. Então a gente pode separar no seguinte, por exemplo, a mecânica seria um ramo da física que se ocupa em estudar o movimento, o fenômeno do movimento. Sim, o movimento é um fenômeno, certo? Por exemplo, você vê o Sol nascer e se pôr, o Sol está se movimentando, né? Isso é um fenômeno da natureza, porque a natureza poderia ser toda ela estática, parada, certo? Como se fosse um quadro pintado. Alguém pintou um quadro, deixou o quadro lá. A gente não vê isso, a gente vê movimento. Então o movimento é um fenômeno da física. E quem estuda isso? A mecânica. Termologia estuda fenômenos relacionados ao calor, acústica, fenômenos relacionados ao som, eletricidade, ótica.
Então, para cada um, e tem outros que eu não coloquei aqui, mas cada um deles, para cada ramo, né, de conhecimento, a física tem uma ramificação. Tá certo? Física 1, então, é a ramificação da física que dá conta de estudar os fenômenos relacionados ao movimento. Óbvio, você vai estar no navio, o navio vai estar se movendo. E mais do que o navio estar se movendo, o mar ou o rio, seja lá o que for, onde o navio estará sobre ele, né? Também estará se movendo. Mas o vento, os ventos, também estão se movendo. Então, ok? As cargas que vocês, né, vão ajudar lá a distribuir pelo navio vão estar se movendo, porque a carga vai sair de um lugar e ir para outro. Mesmo que ela esteja fora do navio, depois vai ser colocada dentro do navio, também vai interferir no movimento do navio. Ok? Bom, então vamos lá. Uma das primeiras, digamos assim, aspectos que vocês têm que levar em consideração, porque dentro da física a gente vai lidar muito com grandezas, com números, às vezes de uma forma numérica, como essa que eu estou mostrando nesse slide, mas também pode ser por vezes que a gente esteja interessado, que nós estejamos interessados em grandezas literais. Né? O que é uma grandeza literal? É uma letra que representa uma grandeza. Deixa eu dar um exemplo. Aqui, esse primeiro número que vocês estão vendo agora com o cursor seria a massa da Terra. Bom, a massa da Terra é um número. Mas muitas vezes eu não estou interessado em saber esse número, essa quantidade. Tá certo? Às vezes eu estou querendo só saber mencionar dentro de uma relação maior, né, a massa da Terra. Então eu posso pegar esse número aqui e torná-lo literal. Chamá-lo de, por exemplo, é só um exemplo, não necessariamente isso, mas, por exemplo, posso chamar de MT, para representar a massa da Terra. Então, uma abordagem literal, certo? Às vezes é útil dentro do que você esteja querendo tratar, nas diversas circunstâncias em que ela pode aparecer. Por outro lado, você pode atribuir o seu valor numérico, nesse caso, esse número aqui. Então, claro, literal pode ser MT, ou numérico pode ser esse número todo. Agora, quando você trata de uma forma numérica, uma grandeza, como é a massa da Terra, já vou falar para vocês o que eu quero dizer quando eu falo grandeza, certo? Mas, em princípio, vocês estão vendo um número e uma unidade associada a esse número. Então, aqui eu tenho um número grande, com várias casas decimais, e no lado direito, lá no final, uma unidade associada a esse número. Já vamos falar sobre isso. Mas notem, se vocês olharem, imagina que eu peço para você escrever. Escreva a massa da Terra. Aí você já gravou, você vai escrever. 5980. Aí você vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí você, poxa, meio cansativo, meio chato isso, né? Mas escrevi, tudo bem. Só que aí no dia seguinte, eu peço para você, estou fazendo um outro exercício e peço para você, escreva a massa da Terra de novo. Aí lá vai você. 5, 9, 8, 1, 2, 3, 20. Opa, era 20 ou 21 zeros. Ih, já esqueci. Ih, errei. Meio incômodo, né?
Por isso que escrever dessa forma uma grandeza é inconveniente. E essas grandezas, elas estão sempre por aí. No nosso universo, por vezes, nós encontramos grandezas que são muito grandes, com um valor numérico muito alto, como o caso da massa da Terra, e também grandezas com valor numérico muito pequeno, muito baixo, como a massa do elétron. Olha quantos zeros depois da casa decimal precisam ser escritos até eu chegar no valor de 91 aqui. Ok? Então escrever as grandezas dessa forma é inconveniente. Por esse motivo, nós usamos uma notação diferente. Para isso, note o seguinte: a cada 3 zeros que eu escrevo, com algarismos significativos, né? A cada 3 zeros que eu escrevo, eu posso fatorá-los em potências de 10 e colocar como 10 ao cubo. Ok? Por outro lado, se eu tiver 3 casas depois da vírgula, eu posso escrever como se esse número aqui, 0,001, fosse o produto de 1/10 3 vezes. Porque 1/10 multiplicado por 1/10 multiplicado por 1/10 é 1 milésimo, que é exatamente esse número. Por outro lado, eu posso também reescrever isso numa potência de 10. Lembrando que 1 sobre 10 eu posso escrever como 10 elevado a menos 1. Se você não sabe isso, por favor, reveja potenciação. E a partir disso eu posso então escrever como 10 a menos 3. Então notem que escrever numa potência de 10 dessa forma tornou esse número muito mais compacto do que se eu escrevê-lo, vamos colocar assim, por extenso, dessa forma aqui que está à esquerda. Então, o que é menos compacto? Se você olhar aqui eu escrevo 1, 2, 3, 4. Né? 4 algarismos. Eu posso compactar e escrever, nesse caso, 1, 2, em 3 algarismos. Agora, vamos voltar àquele exemplo de muitos zeros. Imagina que eu tivesse 34 zeros. Então, aqui eu teria 35 algarismos, que eu posso escrever compactamente em 1, 2, 3, 4 algarismos. Certo? Se a gente criar uma convenção, uma linguagem que, através dessa linguagem, eu entenda que sempre que eu escrever um número com uma quantidade de zeros, eu posso escrevê-lo em potência de 10 e todo mundo entender, então a gente passa a usar essa nova forma de escrever uma potência de 10. Da mesma forma, se eu tiver um número muito pequeno também, certo? O número de algarismos, então, após a vírgula, vai ser a minha potência. Qual a diferença entre esse e esse de cima? É que esse de cima, o expoente é positivo, e além disso, o número que eu coloco aqui no expoente são os números que estão após o número 1. É literalmente a quantidade de zeros. E nesse caso aqui? Nesse caso, eu excluo o zero antes da vírgula, e depois da vírgula, eu conto um número de algarismos, com um também incluso. Então, como eu tenho 26 zeros e 1 aqui, eu boto como 10 a menos 27. E esse menos aqui significa que esse é um número muito menor do que 1. Né? Que quando eu coloco um 10 elevado a menos qualquer coisa, significa que eu estou me referindo ao número que é
que é 0, alguma coisa. Ok? Então, por exemplo, essa forma que eu coloquei, ela é chamada de notação científica, ou notação padrão. Como é que se dá a notação científica? O meu número ele é escrito na forma de uma mantissa, ou seja, um multiplicador, vezes uma potência de 10, elevado a um expoente. Tá certo? Essa mantissa ela pode ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Por que tem que ser menor do que 10? Por motivos óbvios. Talvez você já tenha percebido que se esse m for igual a 10, certo? Então nada me impede de incorporar esse 10 a essa multiplicação e eu somar mais uma unidade a esse expoente. Então não faz sentido eu ter uma mantissa aqui com um valor de 10, certo? Então, por exemplo, voltando àquele exemplo lá da massa da Terra e da massa do elétron. Qual seria a forma compacta de escrever a massa da Terra? Seria essa forma aqui, ó. Eu pego um número, esse número que está aqui. Não importa, por enquanto, aqui, quantos zeros tem depois. Isso aí é uma etapa seguinte. A primeira etapa é você pegar esse número de algarismos aqui, que são levados em consideração, chamados, vamos definir mais à frente, algarismos significativos. Então aqui eu tenho 5, 9, 8 e depois um montão de zero. Beleza. Então você pega esse número, 5,98, ele vai ser a sua mantissa. Vezes um número de zeros depois do 8 que sobrou, vai ser o expoente da minha potência de 10. Nesse caso eu tenho 24 zeros. Desculpa. Vamos lá. Corrigindo. 5,98. Mas vocês concordam comigo? Daqui para cá eu tenho 21 zeros, correto? 22 zeros. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Até aqui, nesse número de zeros, são 22. Só que como a minha mantissa tem que ser menor do que 10, você concorda que eu não posso colocar 598 aqui? Não posso, né? Agora, 5,98 eu posso, porque é menor do que 10. Só que qual é o custo disso? O custo para eu colocar 5,98 é que eu vou ter que multiplicar ou dividir o 598 por 100. Então acompanhe o meu raciocínio. Eu tenho que dividir 598 por 100 para ele ficar com valor igual ao da mantissa. Dividindo por 100 eu vou ficar com 5,98. Só que quando você divide um número, certo? Você está alterando esse número, mas você não tem que alterar esse número. Você não pode alterar esse número, porque esse número não vai mais ser o número da massa da Terra. Então, como eu contorno esse problema? Se eu divido o número por um valor, ao mesmo tempo eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor. Concorda comigo? De tal forma que tudo que eu fiz foi multiplicar esse número todo por 1. Se eu dividir esse número por 100 e multiplicar por 100, na verdade eu estou multiplicando esse número por 100 sobre 100, que é 1. Certo? Só que ao multiplicar por 100, eu vou ficar... Qual é a potência de 100? 10 elevado a 2. Então eu jogo para a minha potência de 10. Então ela passa de 10 elevado a 22, ela passa a ser 10 elevado a 24. Perfeito? Da mesma forma, então, como você faria? Eu vou te dar
5 segundos, se você quiser pausar esse vídeo agora e tentar fazer com a massa do elétron. Deixa eu dar 5 segundos. Pausou o vídeo? Perfeito. Se não pausou, então perdeu a oportunidade de ver se você aprendeu. Como seria então? Eu vou... Lembre-se, então, o número do expoente então, vai ser o número de vírgulas que eu tenho que andar até chegar aqui. Certo? Agora, note o seguinte, se eu chegar até aqui no 0,91, eu não vou estar correspondendo à minha mantissa, porque ela tem que ser maior do que 1. Então eu tenho que andar mais uma. Se eu andar mais uma vírgula, aí eu vou ter o 9,1, certo? E o 9,1 é menor do que 10 e maior do que 1. Então, pode ser. Vezes 10 elevado a menos 31. Que menos 31 é esse? É o número de casos de zeros aqui que eu tive que andar, ou não só de zeros, mas de casos que eu tive que andar até chegar, até saber onde colocar minha vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, chegou no 0,91, 31, 9,1. Ok? Então essa é a minha notação científica. Então muitas vezes também a gente usa, para não ficar muitos zeros para cá, nem muitos zeros para lá, nós usamos alguns prefixos, certo? Então aqui tem uma tabela com esses prefixos e o que eles representam. Então, por exemplo, quando você tem um famoso que tem seguidores no Instagram, eles têm, sei lá, 2K de seguidores. O que significa esse prefixo de 2K? 2 quiloseguidores, ou seja, 2 vezes 10 elevado ao cubo de seguidores, portanto, 2.000 seguidores. Certo? Então, é muito mais prático você falar eu tenho 2K do que eu tenho 2.000. Né? E a coisa vai ficando pior quando você, por exemplo, aumenta para mega, quando você tem milhões. Então, em vez de escrever 2 milhões, 2.000.000, você escreve 2M. E se tiver giga? Mesma coisa. Então, aqui eu separei os prefixos mais utilizados, né? Giga, mega, quilo. Por exemplo, na computação está se usando de uma forma mais frequente agora o tera. Qualquer computador que você tenha hoje em dia, você compre, tem um HD com espaço de 1 terabyte. Então, o tera já é uma ordem de grandeza que está relativamente comum. E também do ponto de vista, né, dos números menores do que 1, que estão daqui para baixo, a gente tem o centímetro, milímetro, mililitro, micro é relativamente bem usado, nano, pico, femto, nem tanto, né, mais em física atômica, transições de níveis de energia, enfim, física com laser, está nessa ordem de grandeza. Mas só para vocês terem uma ideia. Tá legal? Bom, o que seria uma grandeza física? Uma grandeza física, por exemplo, altura. Altura é uma grandeza física? Sim. Temperatura é uma grandeza física? Sim. Tempo é uma grandeza física? Sim. Massa é uma grandeza física? Sim. Saudade é uma grandeza física? Não. Bom, então o que diferencia é todas essas que eu falei anteriormente da saudade?
é que todos esses aspectos da natureza que eu mencionei aqui do lado esquerdo, eles podem ser mensurados. Você pode atribuir um valor quantitativo a eles. Por isso o nome grandeza física. Né? Ou seja, você pode saber o quão grande ou quão pequeno é. Saudade não, você pode falar que está com muita saudade, mas você não pode falar que está com 1,76 saudades. Não faz sentido. Certo? E o que tem de comum nas grandezas físicas é que elas têm um número associado a elas, mais uma unidade. Certo? Então, na altura, eu tenho um número, 178, e uma unidade, centímetros. Temperatura, 30 graus Celsius, 30 graus Fahrenheit. Certo? Massa, 1 quilograma. Tempo, 10 horas e 10 minutos. Então eu tenho sempre que eu posso associar um número e uma unidade a uma grandeza, e essa é uma grandeza física. Quando eu não posso atribuir nenhum aspecto quantitativo, então não é uma grandeza física. Ok? E dentro das grandezas físicas, então eu falei sobre coisas que são grandezas físicas e coisas que não são. Mas dentro das que são, ainda podemos separar em duas. Grandezas que são escalares, como altura, massa, tempo, temperatura, e grandezas vetoriais, como posição, velocidade, aceleração e força. Tá certo? E qual é a diferença? Vamos falar de vetores em breve, mas você já deve ter tido algum contato com vetores. Vetor é uma grandeza que ela precisa, além desse número, né, que caracteriza uma certa intensidade, um certo tamanho, o vetor ele precisa de um sentido e de uma direção. Certo? O vetor precisa de uma direção e de um sentido. Por exemplo, se eu falar que a minha posição é 50 metros, eu vou dar dois exemplos para vocês pensarem. Se eu falar que a minha altura é 1,75 centímetros ou 175 centímetros, grave essas duas grandezas. Minha altura, 175 centímetros. Minha posição, 50 metros. Você concorda comigo que quando eu falo que a minha altura é 175 centímetros, você teve a informação completa referente a essa grandeza associada a mim? Você não precisa mais perguntar nada. Você sabe a minha altura quando eu falo 175 centímetros. Por outro lado, quando eu falo que a minha posição é 50 metros, você simplesmente vai ter que perguntar, primeiro, 50 metros do quê? Em que direção? Mesmo que eu dê uma referência, 50 metros. Estou a 50 metros. Do lugar tal que você conheça. Ainda assim, eu posso estar numa série de lugares que aquela informação ainda é verdadeira, 50 metros. Então eu tenho um raio, eu tenho uma circunferência de 50 metros em torno daquele ponto de referência que eu te dei. E ainda assim você não vai saber a minha localização. Perfeito? Então sempre que isso ocorre, que você precise de uma informação mais relativa à direção e sentido, aquela grandeza é uma grandeza vetorial. Perfeito? Bom, temos o Sistema Internacional de Unidades. Então nós temos as 6 unidades básicas, ou 7, que é o comprimento. No Sistema Internacional, o comprimento é dado pelo metro. A massa, no Sistema Internacional, quilo.
E o tempo, que no sistema internacional é dado, sua unidade são os segundos. Esse sistema forma o chamado sistema MKS. Tá? Também temos o sistema CGS, que é centímetros, gramas e segundos. Mas o mais usual e o que é adotado no sistema internacional é esse sistema do MKS. Metro, quilo, segundos. Certo? Temos outras unidades básicas também de corrente elétrica, chamada de ampere, temperatura, que é o Kelvin, quantidade de matéria, que é o mol, e intensidade luminosa, que é a candela. A partir dessas grandezas, nós temos outras grandezas derivadas, como a capacitância, cuja unidade é o farad. Por que a capacitância, por exemplo, é uma unidade derivada? Porque ela é escrita a partir de uma certa operação entre as unidades básicas. Ela é ampere vezes segundos, vezes dividido por quilo, vezes metro ao quadrado. A carga, por exemplo, coulomb, que é o ampere vezes o segundo. Por exemplo, uma unidade que nós vamos usar bastante, é a força, cuja unidade no sistema internacional é Newton, que nada mais é que o quilo vezes 1 metro dividido pelo segundo ao quadrado. Ok? Então temos outros exemplos aí. Essas são as unidades derivadas. Agora, para terminar, vamos falar sobre precisão das medidas. Ok? Quão precisa uma medida é? Bom, imagina que você tem uma régua, como essa aqui, graduada em milímetros. Certo? E você quer medir algum objeto. Ok? Bom, aí você coloca a régua e compara esse objeto com a régua. É assim que você faz uma medida, né, do tamanho de qualquer coisa. Aí nota que você vai ter aqui, 1, 2... Aqui está 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 milímetros, 10 milímetros, 1 centímetro. 20 milímetros, 2 centímetros. 30 milímetros, 3 centímetros. 4 centímetros. Então essa régua ela tá calibrada em milímetros, né? Então o que temos aqui? Você verificou então que o tamanho desse objeto ele passou um pouquinho do 4, notem bem a figura, mas não chegou ao 4,1. Ok? Não chegou ao 4,1. Pela minha visualização aqui, e peço que vocês façam esse exercício também, eu creio que esse tamanho aqui ele tenha ficado no meio do caminho, entre 4 e 4,1. Então eu posso atribuir um 0,5 a ele. Ok? Então ele é 4 mais 0,5 milímetros. Esse número que aparece aqui. Tudo bem? Porém, agora imagina que eu tenha essa régua aqui, menos precisa. Ela tem uma precisão de meio centímetro. Eu pego o mesmo objeto para medir. Certo? Muito bem. Agora, você concorda comigo que você não pode mais falar muito além do que... Bom, ela tem 4 centímetros. Depois disso, eu não posso afirmar mais nada com certeza. Só sei que ela tem um pouco mais do que 4, mas não sei o quanto. Concordam? Por quê? Porque o seu instrumento não te permite. Bom, dito isso, então, a gente pode dizer que sempre que eu faço uma medida, uma medição de qualquer coisa mensurável, eu posso separar essa coisa em algarismos certos e o último algarismo, um algarismo duvidoso. Ok? Algarismo duvidoso.
algarismo certo e algarismo duvidoso. Esses formam os algarismos significativos que me dão o valor numérico daquela grandeza que eu estou medindo. Agora, por que o último algarismo é um algarismo duvidoso? Espero que tenha ficado claro, pelo que eu falei antes. Porque esse símbolo aqui eu estou chutando. Vocês concordam? Onde que eu vi 5 ali? Eu estou achando que é. Você pode olhar, ter uma visão, você que é mais jovem do que eu pode ter uma visão melhor, você pode falar assim, não, isso aí é 0,4. Ele está um pouquinho antes do centro. O outro pode falar, não, ele está até mais antes ainda do que você disse. É 0,3. Então isso vai ficar a bel prazer da pessoa que está medindo. Certo? Esse algarismo que fica a bel prazer da sua interpretação é o algarismo duvidoso. Certo? Por quê? Eu tenho certeza que o tamanho desse objeto aqui é 4, vírgula. Tenho certeza que é 0, porque eu tenho certeza que ele não chegou a 1, mas não tenho certeza se ele chegou à metade da minha divisão ali. Correto? Então isso vai muito também da precisão do seu instrumento de medida. Nota que aqui eu tenho um algarismo duvidoso até numa casa decimal anterior. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Qual é a medição mais precisa? Óbvio que vocês já vão ter a resposta. Mas qual seria a medida mais precisa? Esse ou esse valor? Certo? Então vocês vão me responder na próxima aula. Essa aula é para ser vista por vocês, assistida na segunda-feira. Na quarta-feira, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês pegassem. Vocês vão assistir de casa. Então, separassem alguns materiais, alguns objetos que tenham uma circunferência, como moeda, copo e o que mais vocês encontrarem, tá certo? Separem isso. Separem um pedaço de papel. Vocês podem cortar uma tira de uns 5 centímetros, uma tira desse papel, e relativamente grande. Uma tira, por exemplo, você tem a folha do caderno, cortem uma tira nesse sentido vertical. E uma régua. Tá bom? Que a gente vai fazer uma atividade na quarta-feira. Vou deixar por escrito, mas já vão se preparando aí. Ok, senhores? Então por hoje é só. Um abraço. Qualquer dúvida me procurem. E até a próxima.